Vamos dar continuidade, então, irmãos, ao estudo das duas casas de Israel. Eu havia comentado no episódio anterior acerca de Adão e Eva, no qual o Senhor falou para eles: multiplicai e frutificai. Isso é muito importante, porque isso vai se desenrolar no decorrer das Escrituras, até mesmo porque o Senhor falou para Noé: frutificai e multiplicai-vos, encher a terra. Isso faz muito sentido quando avançamos aí na leitura de Gênesis. Quando a gente chega para Abraão, tem promessas que vai associar com uma descendência como estrelas do céu, como areia que está na praia do mar, e através dessa descendência, todas as nações serão benditas. Então, se você não assistiu o primeiro episódio, convido você a assistir, a entender essa promessa tão valiosa que Deus entregou para Abraão, que está em Gênesis, no capítulo 22, a partir do verso 17. Então, nós temos essa necessidade de entender o que é a descendência de Abraão ela vai receber como promessa. Importante que para Isaac, Deus também falou acerca de multiplicar e que esta descendência seria como as estrelas do céu. E nós vamos enfatizar aqui acerca dessa descendência como estrelas do céu. E para Jacó, Deus também falou para ele que te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Então, nós temos aí um discernimento de que essa descendência, como estrelas do céu, será uma multidão de povos. Jacó teve 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, sendo que José e Benjamim eram filhos de Raquel. Interessante que na passagem de 1 Crônica 5, diz assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio soberano. Porém, a primogenitura foi de José. Nós percebemos que a primogenitura que estava em Ruben foi transferida para José. E em Hebreus 11, 21 diz que pela fé, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Nós percebemos nas Escrituras, no capítulo de Gênesis, que Jacó ele abençoou José. E ele disse assim, em Gênesis capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros, apontando para algo profético, principalmente acerca dos últimos dias. E aí, ao abençoar José, ele diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Interessante ressaltar que ele enfatizou por 2 vezes ramo frutífero, ou seja, duplamente frutífero, algo que nós vamos conectar mais adiante. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Importante isso quando nós analisamos a bênção de Jacó sobre os filhos de José, porque a primogenitura de José se estendeu para os seus filhos, quais sejam Manassés e Efraim. E aí nós vamos analisar com muito cuidado aí acerca da bênção de Jacó sobre os filhos de José. Gênesis 48 apresenta uma série de menções proféticas que nos auxiliam no entendimento acerca das duas casas de Israel. E então eu convido você a meditar diariamente acerca deste capítulo em especial, aquilo que Jacó entregou para os filhos de José, especialmente para Efraim. Então eu vou ler algumas passagens muito interessantes aqui sobre isso. Jacó disse para José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua.
Então Jacó trouxe a lembrança para José aquilo que o Senhor já havia dito para ele, aquilo que Deus já havia falado aos patriarcas: frutificar, multiplicar, multidão de povos, possessão perpétua para uma descendência. E aí Jacó vai abençoar os filhos de José. Ele vai falar assim: Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. O que isso significa? Significa que Efraim e Manassés, eles serão como Rúben e Simeão. A primogenitura que estava sobre Rúben e Simeão foi transferido, foi repassado para os filhos de José. E aí Israel estendeu a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Ele fez isso de maneira proposital, porque José deixou Manassés na mão direita de Jacó, e Efraim, por ser o filho mais novo, na mão esquerda. A bênção da primogenitura estava na mão direita, e teria que ser sobre Manassés. Porém, Jacó, entendendo acerca das promessas de Deus, e especificamente olhando para a vida de Efraim e para o nome de Efraim, porque Efraim significa duplamente frutífero. Então, Jacó, ele cruzou as mãos, e a mão direita que estava sobre Manassés foi direcionada para Efraim, e a mão esquerda que estava sobre Efraim foi direcionada para Manassés. E aí Jacó disse: seja chamado neles o meu nome. O que isso significa? Que Efraim e Manassés, eles iam conduzir o nome de Israel. Neles seriam chamados o nome de Israel. Então isso é muito interessante, porque mais adiante na história nós vamos perceber que o reino do norte, onde tinham 10 tribos, dos quais Manassés e Efraim estavam lá, eles conduziriam o nome de Israel. Por isso que o reino do norte também era chamado de casa de Israel. Isso é muito importante no contexto profético, principalmente. E Jacó ainda disse que eles seriam multiplicados como peixes. Multipliquem-se como peixes. Isso faz muito sentido quando nós vamos analisar a menção ali em Jesus, quando Jesus chama os seus discípulos e disse: de agora em diante serás pescadores de homens. Por quê? Porque a missão ali para os discípulos era de realmente avançar nas nações, propagando o evangelho e pescar homens na terra. Então isso é muito profético, o que Jacó disse ali na ocasião da bênção sobre os filhos de José. Outro detalhe interessante é que Jacó disse para José que o irmão menor será maior do que Manassés. Manassés seria uma nação, mas Efraim seria uma multidão de nações. E isso nós vamos entender porque Efraim, por seu nome significar duplamente frutífero, então a bênção da primogenitura, e principalmente a porção dobrada da primogenitura, seria sobre Efraim. Tanto é que em Jeremias 31, verso 9, o próprio Deus vai falar que Efraim é o meu primogênito. Isso é muito importante. Outro detalhe, que Jacó disse que Efraim seria uma multidão de nações. Essa palavra no hebraico é Melohagoim, que significa plenitude dos gentios. E aí faz muito sentido o que Paulo mencionou em Romanos 11, 25, acerca da salvação de todo o Israel. Existe um propósito do Senhor sobre todas as nações. E quando a plenitude dos gentios chegar no seu patamar de completude, então o Senhor alcançaria a todos os remanescentes de Jerusalém, e então todo Israel será salvo. Então, muito importante nós analisarmos esses contextos iniciais de Gênesis, de Abraão, Isaac, Jacó, e aí entender principalmente a bênção da primogenitura de Jacó sobre José, que se estende sobre os seus filhos, essencialmente sobre Efraim. Isso vai fazer muito sentido quando nós colocarmos aqui os outros contextos proféticos
e também do Novo Testamento, principalmente o livro de Apocalipse. Se nós tivermos o discernimento das promessas que o Senhor declarou para Abraão, Isaque e Jacó, e a extensão dessa promessa para os filhos de José, principalmente para Efraim, quando nós entrarmos no contexto histórico da divisão de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, nós vamos ter um discernimento das palavras dos profetas acerca de uma promessa de restauração e como que essas profecias vão se conectar com as palavras dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Então fique conosco aqui, espero que isto esteja te ajudando no entendimento acerca deste estudo tão maravilhoso que fala aí das duas casas de Israel. Amém? Até o próximo episódio.